hoje ele retoma as viagens, né? E o Papa tem feito um esforço muito grande, ele soltou um grande documento de uma economia a serviço da vida, né? Outro dia ele lançou uma proposta de educação, né? Onde a política educacional chegue para ir derrubando essas desigualdades, né? A desigualdade, o grande caminho é a educação. Boa noite, eu sou Débora Garcia, advogada mineira, atuo desde 2008 com unidades de conservação e há 4 anos com medidas de acesso à saúde, especialmente com cannabis medicinal. Com muito carinho, a gente recebe aqui hoje a doutora Carolina Lancetti, médica, com 10 anos de experiência nos Estados Unidos. E nós estamos aqui hoje para prestar uma grande homenagem ao nosso guerreiro inspirador Padre Ticão e conversarmos um pouco com vocês aí sobre a importância da autonomia, do comprometimento do paciente, dos familiares com a terapia com cannabis medicinal. Estamos no dia 24 de abril, o mês de nascimento aí do Padre Ticão, e o deputado Paulo Teixeira tem uma frase que eu gosto muito, que o Padre Ticão ele é uma mistura do Mandela com o Martin Luther King, com o Gandhi da Zona Leste. E a sua última grande obra, que foi a cannabis medicinal, aí ultrapassou muito aí as barreiras da Zona Leste de toda São Paulo, E eu falo última grande obra porque todas as obras do Padre Ticão foram monstruosas e foram enormes, Ele esteve aqui com a gente no dia 26, 27 de setembro do ano passado, e eu perguntei para ele, depois de tantos anos, por que ele estava tão dedicado e tão envolvido com a questão da cannabis medicinal. E ele brincou comigo que ele estava cansado de não fazer nada, E um homem gigante como ele, que fundou lá 12 hospitais, 3, 4 lares cuidadores de idosos, levou 3 universidades para a Zona Leste, um campus da Unifesp, um campus da USP. À época, ele chegou aqui no dia 26 de setembro, 26 de setembro, o movimento tinha acabado de ter uma grande perda, que era do professor Carmine, que também inspirou o Mobirecan, inspirou esse movimento desse curso lindo da Unifesp, Começou a primeira turma com 400 alunos, nós estamos na 5ª com 20 mil alunos, A doutora Carolina teve momentos emocionantes lá no Salão São Bento, na Paróquia São Francisco de Assis, com o salão lotado, transmitindo a aula aí para o Brasil todo e plantando essa sementinha aí no nosso coração. E o Padre Ticão, essa obra dele é muito linda porque ele soube formar líderes, Ele soube lutar pela autonomia, pelo senso crítico, E quando ele brincou que ele tinha feito pouco, ele explicou depois com muito carinho, Ele sempre dava atenção a todos, Ele tinha uma generosidade que não cabia naquele peito enorme dele, Olhava todos nos olhos e quando ele olhava nos nossos olhos, ele nos dava realmente a força, a coragem, a bênção e a paz que sempre que ele tanto falava. E inspirando esses líderes, ele soube formar coletivos, porque com líderes empoderados e unidos e mais fortes, esses coletivos se tornam mais fortes. E uma frustração que o padre teve, que muitos desses projetos deles, esses hospitais, essas escolas, muitas vezes ele percebia que o cidadão, o pessoal da comunidade ainda estava desamparado, às vezes, de coisas básicas relacionadas à saúde, à educação, às vezes na fila desses hospitais, às vezes ele já acompanhando anos depois alguns casos até de desvio de recursos aí da saúde, da educação, de projetos que ele inspirou e que ele lutou tanto. Então é muito importante a gente perceber como esse iluminado, e na vida de um iluminado nada é por acaso, por isso eu acredito que ele tenha nascido 12 de abril e só foi registrado 20 de abril, que é o Dia Mundial da Cannabis e da Maconha.
né? Então, como nada é por acaso na vida de um gigante como ele, né? Isso também não seria por acaso. E me perdi de novo, mas a gente... Dá uma pausa aí para saber que eu perdi, corre e começa. E ele percebeu na cannabis justamente a possibilidade que as pessoas realmente tivessem vida em plenitude. Ele falava muito aí durante o curso, né, que a cannabis poderia aliviar o sofrimento de até 13 milhões de pessoas, né? O professor Carlini fez uma pesquisa há 40 anos atrás, já fazendo a descrição científica do efeito antiepilético da cannabis, e essa pesquisa foi arquivada em razão do proibicionismo. Então, a gente tem que ter muito orgulho, né, desses guerreiros que nos inspiraram. No dia 4 de dezembro, o padre fez a histórica missa ecumênica, encontro ecumênico da cannabis medicinal, com depoimentos lindos. A igreja contou com a presença aí de pessoas de diversas religiões, do Brasil todo, né, evangélicos, pessoas de várias etnias, e dentro desse contexto da generosidade, da importância da gente ter o respeito por todos os povos, por todas as culturas, por todas as tradições, né? Infelizmente o padre nos deixou no dia 1º de janeiro, no dia 5 de janeiro a gente tinha uma reunião na igreja justamente para tratar sobre a importância dos outros produtos naturais, a importância da gente promover, né, a criação e que os empresários também investissem mais nessas farmácias de produtos naturais, a preocupação com a saúde de uma forma integral e holística. E eu acho que ele viu ali na cannabis uma forma das pessoas efetivamente exercerem a sua vida, a sua felicidade, a sua saúde em plenitude. Então, isso é um grande legado do padre, nos ensinar a ter senso crítico, espírito crítico, a nos motivar, a nos encorajar. Então, com muito carinho, a gente vai ter agora uma apresentação, né, do Maru, da etnia Riniquim, e ele vai apresentar uma música, né, de Santa Maria, relacionada à cultura dele. Então, eu vou passar aqui um minuto para a apresentação para o Maru. Olá, boa noite, eu sou o Maru Riniquim, sou lá da região norte do Acre, sou indígena daquela floresta encantada. E é um prazer estar participando desse momento muito importante de homenagem, né, a uma pessoa que se integrou à sua vida em defesa da cannabis, que para nós é uma erva tradicional de muitos anos. E hoje, como Runicuim, sou fruto de tudo isso. E lá no Acre a gente homenageia muito o Padrinho Sebastião, um grande seringueiro que abriu a sua boca e com a sua voz disse que a partir de 1920 ele começou a chamar a cannabis de Santa Maria, porque ela é uma planta que se cultiva como uma espécie que tem vida e dá à luz com um sentimento perfumoso as mais belas flores que se encontra no reinado da floresta, e que para nós é o Chururumã, e que há muitos e muitos anos, o nosso povo vem cultivando, e hoje, com as lembranças de agora há pouco, nós temos apenas 520 anos de conhecimento que cultivamos essa cannabis. E no Brasil temos 180 povos diferentes do mundo, com aproximadamente 105 troncos que cultivam essa erva. E para nós é satisfação fazer parte desse grupo divino, não um grupo da sociedade brasileira, mas um grupo divino que é uma plantação da criação, que veio sobrenatural para a humanidade, que essa humanidade somos nós, povos indígenas, não indígenas e quem cultiva. Para nós é homenagem a essa criação. E é com satisfação que nós hoje cultiva ela e passa essa alegria através da música, das músicas sagradas que, com nossos rituais, nossos antepassados,
os nossos parentes plantavam para cultivar o resto da planta. E a doutora Carolina Nossetti, né, aniversário 27 de novembro, Dia Nacional da Cannabis. Maravilha, doutora Carolina. Fala um pouquinho pra gente que nesse dia do seu aniversário você inclusive fez uma live do Plasticão, foi isso? Eu acho que foi o melhor presente que eu podia me dar, foi a presença dele. E é interessante que eu faço aniversário no Dia Nacional da Cannabis do Brasil. O Padre Chicão foi registrado no dia 4 de 20 de abril, que é o Dia Mundial da Cannabis. Estávamos todos aniversariando com a cannabis de alguma forma. Então, uma honra estar aqui, agradeço o convite, falar desse gigante é uma honra e uma emoção pra gente. Perder um amigo é sempre impactante, mas perder um amigo e um companheiro de guerra é mais difícil ainda. De ver a dedicação dele com relação à cannabis, o quanto ele inspira ainda as pessoas, é o que nos dá força para continuar o legado dele. Então, o legado dele não foi só cannabis, foram 40 anos de trabalho social. Ele mudou Hermelino Matarazzo, ele mudou a região, não só trazendo questões sociais dele, mas de outros líderes que ele tinha conexão. Como você mencionou,
ele criava sementes, ele punha sementinhas e regava essas sementes e criava líderes. E não só na parte da cannabis, mas do bem-estar, do comer direito, do se nutrir, como procurar um trabalho de uma maneira mais efetiva, como ser mais produtivo de uma maneira geral. Então era muito mais. A Gabi conversando com a gente na quinta, muito bacana, citou que às vezes o Padre Chicão resolvendo aquele monte de problemas sérios e outros, todos para ele eram sérios. Então ele ligava, o gato está preso em cima da árvore e tal. E aí ao mesmo tempo parava tudo e ia resolver o gatinho que estava preso lá. Tudo era importante. Tudo era importante, né? E a gente você vê a regularização fundiária, o Padre Chicão começou um programa de regularização fundiária e entregou 45 mil moradias populares, né? E aí, a partir da entrega dessas 45 mil moradias, isso que foi gerando essa... Ele entregou as moradias, ele falou, meu Deus, e agora? Esse povo vai comer onde? Esse povo vai se cuidar onde? Esse povo vai estudar onde? E ele era um guerreiro inconformado, né? Enfim, isso é de uma ousadia muito grande. Inclusive, gerou até algumas críticas dentro do próprio movimento, né? Vou brincar, o Emílio Figueiredo brincava que o padre era indomável, né? Emílio, quando nos assistir, né? Com certeza ele vai nos assistir, brincava, o padre era indomável. E o padre era realmente um guerreiro indomável. Ele, para entregar essas 45 moradias, inclusive, parece que o padre foi preso 3 vezes, você sabe dessas histórias, não? Dessas não. Uma me parece, né, que foi, eu não sei qual foi o prédio, mas foi invadindo um prédio desocupado, uma invasão a um prédio público, justamente para provocar a entrega de moradias populares e promover a regularização fundiária. Né? A outra parece que foi durante o período militar, né? Ele foi acusado de comunista, e foi logo no princípio quando ele ingressou na igreja, nos primeiros 2 anos dele, quando ele ingressou na igreja. E o terceiro é uma história muito engraçada, que o Padre Chicão, ele sabia do poder da transformação da informação, né? O dia que ele descobriu que uma anteninha de rádio transmitia à vontade na Zona Leste, você imagina numa época sem celular, sem WhatsApp, sem telefone, sem nada, a rádio era, né, um meio de comunicação universal, e ele começou a usar aquilo ali só no bairro, em Merino Matarazzo, e de repente aquilo tomou uma proporção enorme, o Padre Chicão muito articulado, colocou uma grande torre de transmissão em cima da igreja ali, que à época era uma igrejinha bem menor do que é hoje, e dali ele transmitiu para a Zona Leste inteira todas as informações, os encontros de cidadania, os cursos, e isso gerou um ofuro tão grande que a forma como conseguiram tentar pegar ele era que colocaram que o sinal da rádio dele estava interferindo no aeroporto de Guarulhos, né? E também tem assim, o apoio dele com os boias frias. Na primeira greve dos boias frias ele deu o suporte. Então é muito mais do que algo só, muito mais do que a cannabis. E foram 40 anos de muito impacto social. Não só por lá, mas agora no Brasil todo, com 20 mil alunos. E uma das questões que ele trazia muito era a questão da autonomia. Não só na saúde, mas na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E nos dava ferramentas para chegar lá. E essas aulas não deixam de ser ferramentas, cada uma delas. Mas também a forma em que as pessoas se alimentam, buscar sempre informação. Na área da medicina, se alguém prescrever para você, vá atrás. Pesquise, olhe tudo antes de consumir, olhe o que você está comendo, quão saudável aquilo é, está se exercitando, fazendo exercício, para a gente não enxugar gelo, né, com relação à cannabis. Não adianta a gente achar que a cannabis é um milagre e vai resolver tudo. A gente tem que pensar nos outros ensinamentos do Padre Chicão. Então, acho que o grande legado dele vai ser esse impacto global, não só na cannabis, na saúde do paciente, mas também na sua vida profissional e pessoal. É verdade. E o Siddhartha, né, que abriu o curso, como era da vontade do padre, né, o Siddhartha diz, né, que a proibição do uso terapêutico da cannabis foi um erro colossal em escala planetária, né? E realmente ela foi completamente descabida de qualquer critério científico, né, e muito carregada aí do impacto social e racial, né?
Você vê que o Brasil é um dos países no mundo mais atrasados aí quando o assunto é cannabis. Né? A primeira lei proibicionista é de 1830, possivelmente a primeira lei proibicionista da maconha no mundo foi no Brasil em 1830, foi uma lei do município do Rio de Janeiro, e no mesmo artigo que proibia, era o pito do pango, né? Nós tivemos a representação indígena hoje, era o pito do pango, e a lei traz, escrito no artigo, a palavra pito do pango, e era a cannabis, a capoeira e a vadiagem. A capoeira já foi reconhecido como patrimônio histórico cultural da humanidade, né? A vadiagem foi tipificada porque essa lei de 1830 foi logo após a abolição da escravatura, então você já verifica o caráter racial dessa lei, né? Que o vadio era o negro que estivesse perambulando pelas ruas do Rio de Janeiro ou de qualquer lugar do país, era considerado vadio. Pito do pango também não podia, capoeira muito menos. Né? E aí deixaram o candomblé e a umbanda, mas sem o pito do pango, que já vinha também essa questão religiosa, essa questão sagrada, já vinha com os negros, inclusive nos rituais de umbanda e nos rituais de candomblé. Né? Então, a gente está em 2021, né? A Lei 11.343 é de 2006, não tem regulamentação. Então, é importante também, né, que a gente dê apoio ao PL 399, né, que a gente pressione os órgãos do judiciário. A gente tem 2 ações diretas de inconstitucionalidade que questionam a constitucionalidade do artigo 28 e do artigo 33, as duas com base aí no princípio da autonomia, né, e da interferência no Estado em uma questão que o cidadão já está fazendo reconhecidamente em prol da saúde. É importante a gente lembrar que em dezembro a OMS, né, e a ONU retiraram o cannabis da lista de substâncias mais perigosas e substâncias proibidas. Isso já gerou, inclusive, um documento por parte da Procuradoria-Geral da República, direcionado ao Ministério Público Federal e aos órgãos do Judiciário que estão aí atuando e interpretando aí as questões relativas à cannabis medicinal. Essa documentação da Organização Mundial de Saúde foi uma carta às Nações Unidas fazendo a recomendação. O que eu achei mais interessante é a OMS verbalizar assim, né? Escrever, deixar isso formalizado. Então foram diferentes documentos que foram gerados e desenvolvidos, mas um deles em específico com relação aos óleos ricos em CBD com até 0,2% de THC pela recomendação do não controle internacional, o que facilitaria muito o acesso desse tipo de produto em países que têm dificuldade para se importar os canabinoides. Então a OMS já menciona a segurança e a não tolerância desse produto que é rico em CBD com até 0,2% de THC. Então, um grande avanço. Maravilha. E da mesma forma, né, doutora Carolina, para que saia essa recomendação, os estudos para a pele também, isso aí tudo precisa de muito estudo técnico, estudo científico, debate da sociedade civil, com meio científico, não é de uma hora para outra que a mudança acontece, é um trabalho árduo, né? E que a gente tem que pensar assim, aonde que a gente quer chegar, porque a própria PL não contempla todos, a gente sabe que não contempla todos, ainda vai sofrer, né, algumas alterações, mas o caminhar se dá caminhando, né? Infelizmente, no atual governo, a gente sabe que o autocultivo dificilmente seria regulamentado nesse momento, mas a gente também não pode voltar ao zero e começar, né, descartando todo esse trabalho aí dos especialistas, dos cientistas, dos políticos envolvidos, né? Exato. E é nesse sentido aí que eu procuro dar apoio ao PL. Sim. O PL 399, ele foi reapresentado recentemente. O deputado Paulo Teixeira e o deputado Dr. Luciano Dutti estão fazendo um trabalho maravilhoso, técnico, sério, ouvindo todas as partes. Obviamente não cobre tudo, mas é um grande primeiro passo. Então, peço também, deixo aqui o meu apoio e um pedido de apoio ao PL 399 de 2015.
o Padre Ticão, né, teve a honra e a alegria de receber muitas homenagens em vida, né? E mesmo com a pressão que ele sofreu aí no pós-missa com a cannabis, né, ele foi um guerreiro que nunca se abateu. E a gente percebia aí que ele estava, todos os dias ele acordava, aquela motivação, aquele entusiasmo. Então, com o falecimento dele agora, dia 1º de janeiro, muitas foram e muitas ainda serão as homenagens que serão prestadas a ele. E muitos projetos de leis municipais na cidade de São Paulo surgiram como forma de homenageá-lo, e sugestões de alteração de pontos turísticos e pontos que ele fundou, que ele ajudou a criar. Então, houve sugestão de alteração do nome do viaduto, houve a sugestão de nome de alteração do bairro Hermelino Matarazzo, mas aí viram que a obra dele ia muito além do bairro Hermelino Matarazzo, né? Chegou-se a cogitar, inclusive, Zona Leste, chama a Zona Padre Ticão, né? Uma brincadeira, mas né, essa brincadeira não pode faltar, porque é onde ele, né, viveu esses anos todos, é onde ele tem todo o seu carinho com o seu povo todo, né? E o que ficou definido e muito lindo, né? Que será feita uma homenagem com ele, com um projeto de lei municipal para alteração da Avenida Jacu Pêssego, que passará, se Deus quiser, a se chamar Avenida Padre Ticão. E eu fiquei muito entusiasmada, porque eu sou fã do Ayrton Senna, e o Padre Ticão brincava 500 por hora sem breque. Nós vamos ter a Avenida Padre Ticão, esquina da Padre Ticão com Ayrton Senna. Então, 2 guerreiros, 2 ídolos e 2 brasileiros aí que a gente tem que ter muito orgulho. Agradeço com muita emoção e muito carinho a presença da doutora Carolina aqui com a gente, né? Veio a nos dar também essa acolhida linda do Padre Ticão, a nos dar essa força, esse fôlego, né, para a gente continuar aqui o nosso passinho. Então, em nome de toda a Força Dourada, de todo o pessoal de Penedo, de Visconde de Mauá, eu agradeço muito aí. E o que o Padre Ticão une, nada separa, é o que eu tenho para te dizer, estamos juntos. Obrigada. E foi uma determinação dele, né? Ele falou, Carolina, você vai lá, com o Penedo. Eu tô seguindo. Mas um prazer estar aqui. E que a gente possa levar esse legado todo para frente, todo esse trabalho dele, que a gente possa continuar juntos, que precisa. Obrigada. O Padre Ticão era muito ágil, né? No dia da missa ele falou, vamos fazer a segunda missa da cannabis medicinal, onde vai ser a cidade? Eu gritei lá de cima, Penedo, pronto, vai ser Penedo. Aí as meninas olharam, Débora, a gente ainda não combinou, calma que a gente combina. Aí no dia seguinte, ele já estava com uma folhinha da igreja, com tudo escritinho, né? Porque ele mandava aquelas listinhas pra gente, ele mandava meia-noite, 6 horas da manhã, já estava mandando a continuidade, né? Aí ele com a folhinha da igreja impressa toda bonitinha, aí ele falou, eu preciso ligar com a doutora Carolina Nossetti, que eu preciso combinar com ela. Eu falei, com a doutora Carolina Nossetti, deixa eu falar com ela, padre, falar pelo menos um oi com ela. Eu falei, calma, Débora, calma, você não vai falar um oi não, eu vou conversar com ela, vai lá em Penedo. Eu falei, então tá, padre, então passa o telefone dela e estamos aqui realizando aí todos os passos aí, os caminhos e as listinhas que o padre nos deixou, né, doutora Carolina? Você deve ter uma listinha daquelas também, né? Tá para vir. Então nós vamos deixar agora vocês com mais uma apresentação linda, musical e cultural aqui da montanha, junto com a nossa união com a cultura Rene Queen, respeito à tradição, às plantas medicinais, às culturas tradicionais. E em breve estaremos juntos de novo. Um abraço a todos. Louvado seja nossa mãe Santa Maria, que nos dá a alegria de com ela festejar. Louvada seja nossa mãe Santa Maria, que nos dá a alegria de com ela festejar. A união do sagrado nosso filho,
Tchau. Viva. E com muito carinho que a gente apresenta essa pequena homenagem singela ao nosso querido Padre Chicão, grande Padre Chicão, e que desde lá do céu ele esteja nos ouvindo e podamos ajudar e continuar ajudando mais pessoas nesse planeta Terra. Que essa música é muito bonita e que ela vem sobrada e dedicada pelo padrinho Sebastião Mota de Mello, o seringueiro da Imestra lá da Amazônia brasileira. Tchau. Viva Santa Maria! Viva Santa Maria! Viva Padre Chicão! Viva! Que era o sonho do Padre Chicão, de formarmos, né, uma rede sólida, de lutarmos pela regulamentação da cannabis medicinal. Só foi possível aí a força, né, de muitas mãos, né, uma teia linda, e o Fernando e a Gabi são dois grandes responsáveis, né, por esse curso estar hoje representando o curso com o maior número de inscritos no Brasil. E a Gabi, desde o princípio, com todo carinho, toda a atenção, todo esse acolhimento junto à Unifesp, junto ao CEDRID, junto aos palestrantes todos, aos alunos. Então, minha eterna gratidão, meu eterno carinho à Gabi e ao Fernando. Eles estiveram aqui conosco na quinta-feira, né, no Hotel da Cachoeira. Continuando a nossa homenagem ao nosso querido Padre Chicão, a gente está aqui agora com o Fernando. O Fernando, desde o princípio do curso, aí viu o nomezinho do Fernando no quadro, todas as aulas lá o padre colocava agora Fernando Cannabis, mas na verdade o vínculo com o Padre Chicão remonta há mais de 20 anos, acompanhando aí a trajetória do padre, né, Fernando? Conta um pouquinho pra gente da sua vivência, da sua experiência na paróquia, da sua experiência com o grande amigo Padre Chicão. Pô, falar do Padre Chicão para nós é até uma honra, mas eu vou dar uma resumida rápida, assim, as lutas que eu, assim, participei com o Chicão, né? Que foi, acho que a principal foi de saúde, meu. Foi um movimento de saúde criado na Zona Leste, que tinham reuniões periódicas, essas reuniões sempre aconteciam no Hospital de Ermelino Matarazzo, né? E ajudava muito a saúde pública da Zona Leste. Reivindicações de todas as de todos os bairros, de todas as subprefeituras daquela região. E também uma coisa que foi muito emocionante de ver foi esse início aí da implantação da Unifesp, sabe? Desde o começo, acho que começou em 2006, se eu não me engano, a luta para comprar o terreno da Universidade Federal da Zona Leste. Foi uma coisa assim muito emocionante de ver, porque não foi fácil. E como outras lutas que o Chicão também teve, que não foi fácil e foi vitoriosa, como a implantação de um campus da USP. Poxa, entre outros tantos hospitais, sabe, gente? Então, falar do Chicão é amplo demais. Não dá para resumir em poucos minutos. Aqui eu vou encerrar dizendo só uma coisa, que o Chicão é uma pessoa muito amada, e nesses últimos tempos ele encontrou pessoas na cannabis medicinal que eu encontro hoje e vejo eles realmente muito apaixonados pelo Padre Chicão ainda. Igual eu, igual a Gabi, igual a Débora, um monte de gente que é apaixonado de verdade. Então o Chicão tem lutas antigas e paixões antigas, e tem vocês também, ó, meu, que é a paixão mais nova dele, viu? E eu acredito de verdade que ele veio pra cá, ajudou a gente da maneira que pôde, mas continua com a gente. Eu acredito de verdade na intercessão que ele está fazendo por nós, pela nossa luta, pela cannabis medicinal. Continuemos nessa luta e contem comigo, sempre. Obrigada, Fernando. Obrigado a vocês. Imagina. Estamos juntos, né? A luta continua, agora, né? Agora com mais coragem, com inspiração, né? E com mais amor no coração. Que a gente, né, saiba continuar, possamos continuar unidos e caminhando um passinho de cada vez. Muito obrigada por
tudo, todo o carinho, todo o acolhimento seu, da Gabi, de todo mundo aí envolvido no Move Recan, em todo o movimento pela regulamentação. Contem com a gente sempre. Ticão vive. Ticão presente.